Olá pessoal, aqui é o Kleber da Dinâmica Automáticos aqui de Maringá. Representamos também aí 9 treinamentos. Eu queria passar para vocês um pouquinho mais de uma dica que eu comecei a falar esses dias, que é as diferenças que existem nas transmissões AW5040 que equipa a linha Vectra, Ace e Zafira. Tá? Eu falei para vocês esses dias dos conversores, que tem 3 modelos de conversores, dependendo da motorização do carro. O 2.0, o 2.2 e o 2.4, que mudam os modelos de conversores. Tem o nosso vídeo que fala sobre isso, bem explicado. E eu comecei a falar um pouquinho também dos corpos de válvula. E aqui hoje eu quero falar para vocês sobre as diferenças que existem, as principais diferenças que existem no corpo de válvulas do AW5040, quando ele é 2.0 e 2.4, tá? Então algumas dicas de coisas que a gente já viu, já passou aqui na oficina, porque além dos treinamentos, a gente também tem a oficina de transmissão automática já há mais de 15 anos e coisas que a gente vive no dia a dia, eu gosto de compartilhar com vocês para quem está começando a trabalhar com transmissão, possa pular a etapa do problema, possa encontrar na internet aí os vídeos de pessoas que possam estar ajudando, né? Nós estamos aqui em Maringá e eu sei que no nosso estado do Paraná aqui tem bastante gente que também tem o mesmo intuito de estar colocando vídeos para colaborar com quem está começando e poder ajudar. Então quem quiser, quem puder, depois quiser ligar, quiser trocar ideia com a gente, estamos à disposição, tá? Então aqui, pessoal, coloquei para vocês um corpo de válvulas do AW5040. Esse modelo aqui é o modelo que usa 5 solenoides, já é o modelo mais moderno, porque tem poucos no mercado os 4 solenoides. Ainda tem, só que em número menor. Os 5 solenoides, que são dos Vectras e Zafiras mais novos, a gente tem rodando bastante ainda no mercado brasileiro aí, tá? Então tem região que tem mais, outras tem menos, só que tem bastante ainda. Então esse corpo de válvulas aqui, ele equipa Vectra e Zafira 2.0 e 2.4. Qual que é a diferença? Na parte de válvulas de gaveta, nós não vamos encontrar diferença, todos eles são iguais. A reparação das válvulas de gaveta no momento da revisão da transmissão é remover todas as válvulas, né? Aqui eu deixei uma fora para a gente poder analisar. É fazer a limpeza dessa válvula, não pode passar lixa, tá pessoal? Tem gente que passa uma lixinha em volta dela aqui para poder deixar ela livre dentro da canaleta, só que daí você tira o material da válvula e acaba permitindo que crie passagem de óleo aqui, ó, na lateral dela de maneira incorreta, porque ela tem que vedar dentro da galeria do corpo de válvulas, para que o óleo, no momento que ele chegue com pressão na frente da válvula, ela se desloque para um lado e para o outro. Porque se você lixar e afinar o material, no momento que o óleo criar uma pressão aqui, essa pressão ela não vai se acumular a ponto de empurrar e vencer a pressão de uma mola, né? Essa pressão ela vai acabar vazando pela lateral da válvula, então evitar lixa. A gente pode fazer um polimento, tem várias formas de fazer polimento. Aqui na oficina a gente usa uma espécie de polaina para poder fazer o polimento sem agredir o material. E tem vários kits no mercado aí que possa ajudar vocês a limparem as galerias do corpo sem usar lixa, sem ser nada abrasivo nem agressivo às superfícies do corpo, tá? Então, ficar atento às válvulas de gaveta, elas têm que estar livres, evitar passar lixa na superfície também, escova de aço de maneira nenhuma. Então, o corpo de válvulas é uma coisa que tem que ser um trabalho mais delicado, um trabalho que exige assim do técnico uma disponibilidade de tempo, paciência e critérios na hora de fazer a reparação para que você evite de colocar um problema no corpo de válvulas. Tem pessoas que a gente já viu acontecer, já chegou peça para a gente aqui para fazer a manutenção, de marcação de esferas, onde estão as esferas, o cara faz um risco, faz um X aqui em cima dessa superfície aqui, ó, para marcar onde está a esfera. A pessoa faz um X bem nessa superfície aqui, e o risco fica fundo. Então ele cria uma ligação de uma galeria para outra. Então aí você faz um risco desse aqui profundo, lixa aqui em cima, depois você cria um tranco no veículo que você não consegue tirar pelo fato de ter uma manutenção incorreta, tá? Então essa é uma dica que eu quero passar para vocês. Então a limpeza tem que ter critérios mesmo e quanto mais tranquilo você tiver, mais em paz. O corpo de válvula sempre é melhor fazer por último, né? Montou toda a transmissão, deixou do ladinho, corpo de válvulas pega depois só ele, coloca na bancada, tudo, separa tudo e faz com calma, tá? Então, no caso desse corpo aqui, vou mostrar primeiro para vocês as 3 partes que tem nele com relação às esferas. Essas 2 partes de fora, que essa aqui é a parte de baixo do corpo de válvula, onde ela vai encaixada no câmbio,
e essa aqui é a parte de cima, onde vão os solenoides. Nessas duas partes, pessoal, no Vectra 2.0 e 2.4, as esferas não mudam de lugar. Nessa parte aqui, por exemplo, você nem tem outros lugares para colocar a esfera. As três que vão nessa parte, elas vão nesses lugares aqui. Então esse aqui nunca muda, tá? São esses os três lugares que você coloca nessa parte do corpo. Aqui só tem duas válvulas de gaveta. Nessa outra parte aqui, você tem mais opções de colocar esferas, mas você tem que marcar sempre que no Vectra 2.0 e 2.4, você vai usar essas três esferas nesses lugares. Você tem lugares aqui e outros lugares, mas o que a gente vai usar que nunca muda nesses dois modelos de câmbio é esse lugar aqui, ó. Então aqui vai uma, duas, três esferas. Então esse corpo de válvulas, ele tem 3 esferas nessa parte, 3 nessa e 4 esferas nessa parte, se tratando de um 2.0, tá? Então um corpo de válvulas de um Vectra ou de uma Zafira 2.0, ele tem um total de esferas de 10, tá? Então são 10 esferas num corpo de válvulas de Vectra 2.0 e Zafira 2.0. No caso do 2.4, as duas partes aqui vão ser iguais, mas nós vamos ter uma diferença nas placas, nas duas placas grandes, tá? Vou mostrar para vocês. E no corpo de válvulas, nessa parte central do corpo de válvulas, a gente vai ter uma esfera a mais. Então aqui, ó, nós temos uma esfera aqui, outra aqui, uma aqui e uma aqui. Se fosse esse aqui é uma configuração de 2.0. Se fosse um 2.4, teria mais uma esfera aqui, ó, totalizando 11. Então, com o corpo de válvulas de Vectra e Zafira 2.0, 10 esferas, essa não usa. Corpo de válvulas de um Vectra 2.4, 11 esferas, tem uma mais aqui, ó. Essa é a diferença com relação a esferas, tá? E, assim, se for para marcar, pessoal, para não perder o lugar, tira a esfera e marca no fundo onde ela vai, faz um xizinho ali para você não perder, ou tira uma foto, que é muito mais fácil, né? Hoje em dia todo mundo tem celular, mais fácil de ver, tá? Com relação a esferas é isso. Com relação às placas, essas duas placas são de corpo de válvula do Vectra e da Zafira 2.0. Configuração V3 na menor e uma X4 na maior. Pode também ser uma X5, tá? V3, X4 e X5 caracterizam Vectra ou uma Zafira 2.0. Da X4 para a X5 a gente não tem diferença, tá? No caso do 2.4, já usa essas duas placas aqui, ó. Então esse caso, se você encontrar uma placa V3 e uma placa K6, você sabe que é de um corpo de válvulas de um Vectra 2.4 que tem 11 esferas. Qual que é a diferença da placa, pessoal? K6 para uma X4 ou X5. No caso, esse furo aqui é mais, ó. Esse furo aqui, ele é um furo que só tem nessa placa K6. Se você colocar uma placa sobre a outra, ela é praticamente igual. A única coisa que nós não vamos ter de baixo, na X4 ou X5, é esse furo, ele é tampado, tá? Então essas são as diferenças. Com relação às juntas, é uma coisa que todo mundo pergunta para mim: ah, Kleber, coloca a junta no corpo de válvula, monta sem junta, posso montar sem, posso montar com, qual que é a ideia? Se você tiver a certeza de que sua placa é perfeita, de que você não passou nada que raspasse, que danificasse a placa, que ela não tem resíduo, nem sinal de ferrugem, sinal de marca d'água nela, você até pode montar sem, sim. Nesse caso aqui, a gente monta várias vezes e não tem tido problema, tá? O fato de montar com a junta requer um pouquinho mais de atenção. Então, no jogo de juntas que você compra lá, o jogo de juntas tem N marcas no mercado. Você compra um jogo de juntas do câmbio, ele vem várias juntas do corpo de válvula. Qual você sabe que é a certa para esse câmbio? Para não ter que ficar colocando a junta sobre a placa e ficar olhando contra a luz para ver um furo tampado. Então eu vou passar outra dica para vocês. No jogo de juntas vem várias juntas. Então, para você usar em corpos de válvula moderno, nos mais modernos, que são 5 solenoides que esse que a gente está falando, a gente observa uma coisa aqui, ó. Então são juntas que vem no mesmo jogo, só que para você saber qual que é que aplica no seu corpo de 5 solenoides, é só você observar esse detalhe aqui, ó. Tá vendo que essa parte é um quadradinho, né? E essa aqui é um triângulo? Então todas as juntas que vêm no kit que tem esse triângulozinho são as juntas que você vai usar no corpo de válvulas moderno, 5 solenoides. As outras que tem esse quadradinho,
você pode deixar de canto. Ó. Essa aqui tem um quadrado, vou deixar para lá. Essa aqui também, ó, um quadrado, que é a menor, já deixa de canto. Essa aqui também é quadrada. Já essa tem um triângulozinho. Então é a que você vai usar, deixa ela separada. Tem que ter duas dessas. Essa aqui é quadrada, quadrada e tem uma outra triângulo. Então o kit que você vai usar no seu câmbio é esse que tem o triângulozinho. Aí é só você verificar que lado que ela vai, colocando por cima da placa, para poder ver qual que é a posição correta que ela fica, tá? Então, quantidade de esferas, diferença nas placas, qual que é a junta correta. Agora eu vou falar, por último, da válvula amortecedora da ré, porque na maioria dos casos, quando você pega um câmbio original, ela vem quebrada e essa válvula amortecedora da ré, ela provoca tranco no momento que engata a ré. Então ela pode estar furada, aqui em cima ela costuma furar, ela costuma quebrar toda a gaiolinha dela. Então o pessoal o que faz? Eles trocam essa válvula. Só que nos kits que a gente compra, normalmente ela vem menor. Normalmente o pessoal pega uma aí do câmbio 09G que usa várias dessas no corpo de válvula, só que ela é um pouquinho menor. Então é feito um calço. Ela vai nessa posição aqui, pessoal. Vai logo aqui, ó, tem uma esfera, ela vai aqui, ó, nessa posição. Então você coloca um calço, você pega essa válvula amortecedora da ré que vem nos kits mais comuns, no caso do 09G, que é a que mais tem no mercado hoje. O pessoal também tem feito ela de bronze. Mas se você pegar uma dessa aqui, ó, que é a mais comum, que ela é um pouquinho menor, do 09G, você coloca na galeria e coloca qualquer coisa embaixo dela que dê aproximadamente 3 milímetros. Você pode pegar uma roelinha que tem no corpo de válvula do 5HP19, você pode fazer uma roelinha de bronze em alguma tornearia, você pode até pegar uma cinta plástica, por exemplo, bem larga, medir a espessura dela, vai dar aproximadamente 2,5 milímetros e pode cortar ela de um formato redondo e colocar embaixo da válvula. Porque o que é o mais importante? É você colocar ela dentro da galeria e ela ficar passando ligeiramente para cima da face do corpo, para que tenha ação de mola no momento em que o óleo passar por ela, né? Então você fez o calço ali, qual que é o teste? Você pega a tua placa, coloca ela em cima da válvula e vê se ela tem passagem de óleo. Você colocou o teu calço embaixo da válvula, colocou a placa em cima, tem uma passagem de óleo, ela não está estancada demais, que se ela estiver estancada não vai ter ré, né? Mas se você apertou, sentiu uma açãozinha de mola e ela está passando para cima da face do corpo aqui, ó, tá ok, tá feito o calço de maneira correta, tá? Então, são dicas que você pode usar no teu dia a dia na hora de fazer uma reparação no corpo de válvulas, dicas simples, né? Que você resolve grande parte do seu problema, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é de um sintoma que acontece quando você engata o Vectra e Zafira, engata ele morre, tá? Muita gente pensa que pode ser um problema no conversor de torque. Na verdade, tem a ver com o conversor, mas o problema que dá nesse corpo de válvula em específico é essa válvula aqui, que é a válvula de controle da embreagem do conversor. Ela na cabeça da válvula de gaveta tem essa outra semiválvula que tem esse pistão dentro dela, que no momento que você engata o carro, por sujeira no câmbio, ele fica emperrado nessa posição e o óleo ele aplica a embreagem do conversor com o carro antes da hora. Então você engata ele parado, o conversor deveria aplicar a embreagem no conversor, o câmbio deveria aplicar a embreagem no conversor em uma velocidade mais alta, uma velocidade de cruzeiro. E ele acaba aplicando a embreagem no conversor com o carro parado e o carro morre. Então sempre vai ser um defeito nessa válvula, ela trava fechada por sujeira. Aí tem que fazer uma reparação no corpo de válvulas ou talvez até abrir o câmbio do seu cliente para poder ver de onde sai essa sujeira, né? Tá? Então são dicas que eu passo para vocês. Agradeço as mensagens que vocês me mandam depois. Manda um gostei lá para nós e se tiver dúvida pode conversar com a gente, pode chamar no privado, pode mandar no Facebook e a gente conversa. E no mais eu agradeço e peço que vocês continuem dando os seus likes lá. E isso aí incentiva a gente a estar fazendo mais vídeos e estar compartilhando com vocês o que a gente vive no dia a dia. Beleza, pessoal? Eu agradeço, um abraço a todos.